Olá, queridos e queridas, eu sou Deli Martins e hoje eu vim trazer um vídeo diferente para você. Foi basicamente um vídeo emergencial porque a notícia saiu agora de manhã. A notícia é que nessa segunda-feira, no dia 28/6/2021, morre em uma troca de tiros o serial killer brasileiro Lázaro, que estava muito conhecido aí, que estava foragido há muito tempo, fugindo pela mata. Acabaram que encontraram ele tentou fugir pela mata de novo, mas não conseguiu, foi interceptado, reagiu, levou tiros e morreu. Mas o que eu vim dizer aqui pra você não é que eu tô feliz com a morte dele, não é que eu tô querendo comemorar, mas na verdade é bem o contrário. Não me entendam mal, eu não tô achando ruim o fato de algo justo ter acontecido com ele. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte e ele escolheu viver em pecado e acabou que a morte veio até ele. É o natural que acontece. Ele matou pessoas e a gente sabe que um dos mandamentos é não matarás. Então, quando ele faz isso, ele está desonrando o mandamento, logo ele está em pecado. E o salário do pecado é a morte. Então, ele colheu aquilo que ele plantou. Mas como eu ia dizendo, em Ezequiel 33:11, diz que Deus ele não se alegra com a morte do ímpio, mas ele se alegra em ver o ímpio se converter dos seus maus caminhos. Deus ele quer que o ímpio, que a pessoa má, se converta, deixe o seu mau caminho e venha até ele para que ela viva. Deus ele não se alegra com a morte do ímpio, ele se alegra com a vida, ele se alegra no arrependimento. E o objetivo desse vídeo é fazer com que a gente, como cristão, pense como Deus, pense como Cristo. Se a gente for parar para pensar, Jesus também morreu na cruz por ele não morreu na cruz só por mim ou por você, ele morreu na cruz por Lázaro também. Não era da vontade de Deus que Lázaro seguisse esse caminho de mortes e morresse dessa forma. Não era da vontade de Deus que ele se tornasse um assassino. Jesus morreu na cruz para retirar o pecado da vida dele, para que ele escolhesse viver uma vida de acordo com os mandamentos de Deus, de acordo com a vontade de Deus. Mas a questão aqui foi que ele não escolheu e acabou tendo a vida que teve. Mas ainda assim, como foi dito no versículo Ezequiel 33:11, Deus ele não se alegra na morte do ímpio, porque a morte do ímpio, quando o ímpio morre sem o arrependimento, ele vai ficar eternamente longe de Deus. E Deus ele não criou a gente para estar longe dele, ele criou a gente para ter relacionamento. Então a minha pergunta é, você como cristão, assim como eu, essa pergunta também é para mim. A gente como cristão, será que a gente não devia se esforçar mais para ganhar a vida dos ímpios? Para trazer Jesus até os ímpios e trazer os ímpios até Jesus? Será que a gente não devia se esforçar mais para pregar o evangelho e levar as pessoas ao arrependimento? Será que a gente como cristão não deveria se esforçar mais para levar a bondade de Deus às pessoas? Porque a Bíblia diz no livro de Romanos capítulo 2 versículo 4 que a bondade de Deus nos conduz ao arrependimento. Ou seja, a bondade de Deus faz com que o ímpio se arrependa do seu mau caminho, do seu pecado. Então, será que a gente cristão não deveria se esforçar mais para demonstrar o amor e a bondade de Deus? Para demonstrar o evangelho de Deus não apenas nas nossas palavras, mas nas nossas ações, para que as pessoas viessem ver, ouvir e sentir a bondade de Deus e através disso elas viessem ao arrependimento? Faça essas perguntas para você, faça quantas vezes forem necessárias. E eu tenho certeza que Deus vai lhe dar a resposta certa, porque a resposta certa é simples. Sim, a gente deveria se esforçar mais. E como eu disse, eu me incluo nesse meio. Eu deveria me esforçar mais. Você deveria se esforçar mais para trazer pessoas que estão longe de Deus ao arrependimento. Lembre disso. Deus não está querendo apenas trazer a pessoa para junto e está tudo bem. Deus está querendo fazer com que a pessoa se arrependa do pecado dela. Porque sem arrependimento não existe perdão de pecados. Deus não quer que você viva de qualquer jeito e está tudo bem porque Jesus morreu e levou seu pecado na cruz. Não, ele morreu e levou seu pecado na cruz para que eu e você viéssemos nos arrepender e deixar o nosso mau caminho. Jesus morreu na cruz para que a gente pudesse deixar a nossa vida de pecado e viver para ele. A Bíblia diz que aquele que diz que está em Cristo também deve andar como ele andou. Que a gente possa pensar melhor e levar o verdadeiro evangelho para as pessoas. Porque o que está acontecendo é que tem um monte de gente levando um evangelho falso por aí. E o que isso tem causado é um monte de gente que diz conhecer a Deus, que diz estar em Cristo e vive uma vida cheia de pecado. Quem sabe o Lázaro não foi um desses casos? Ah, mas eu já conheço a Deus, mas eu posso viver a vida que eu quiser. Não funciona desse jeito. Que a gente possa levar o amor de Deus, a justiça de Deus
e a bondade de Deus para que as pessoas sejam levadas ao arrependimento. Então é isso aí, foi isso que eu queria trazer para vocês. Eu queria que vocês meditassem nisso. Então é isso aí. Um beijo no coração de vocês, fiquem na paz e até mais.